volta com o programa Viva Saúde, hoje falando da doença autoimune lúpus, uma doença crônica, doença inflamatória. A gente conversou no primeiro bloco bastante com o Dr. Marcos, que foi nos explicando quais são os mecanismos, quais são os sinais e os sintomas que vão surgindo, que dá para a gente levantar aí a anteninha para uma possível doença, não é mesmo? E agora a gente continua esse papo com o Dr. Marcos. Dr. Marcos, a gente falou bastante no primeiro bloco sobre os sinais, sobre os sintomas e sobre o transcorrer da doença. Agora, conta aqui para a gente, doutor Marcos, como é que fica esse paciente? A gente sabe, o senhor falou também já, que mexe muito com o psicológico, porque é um paciente que vai ter a informação que vai precisar de um acompanhamento muito próximo do médico. Estando, né, com uma condição boa ou não, ele precisa estar sempre vigiando, como o senhor falou, ser vigiado. Mas quais são os hábitos de vida que ele precisa mudar ao longo da sua vida, no transcorrer, a partir de ter esse diagnóstico em mãos? Então, a gente precisa dizer que essa é uma doença de alto impacto, né? Social, alto impacto pessoal e um impacto muito severo na vida da família, né, como um todo. Todos sofrem numa família que tem um paciente com lúpus, a mãe, o pai. A gente está falando muito frequentemente de mulheres, né? São 8 mulheres para um homem. A gente está falando de mulheres jovens, a gente está falando de mulheres de 16, de 18, de 22 anos. A gente está falando de mulheres em idade reprodutiva. Portanto, muitas dessas mulheres, né, têm a intenção e um projeto de vida, entre tantos projetos que a mulher tem na vida hoje, cada vez a mulher trabalha mais, mas um desses projetos da história da vida da mulher é de ter um filho, né? E muitas vezes elas recebem as notícias de outros médicos, às vezes do seu obstetra, do seu ginecologista, que ela não pode engravidar, né? Isso é um tema bastante espinhoso. A gente sabe muito que forte, uma a gente frase vai muito ter forte. que dizer para ela, né, e quebrar esse paradigma, dizer que sim, que ela pode engravidar, mas a gente vai buscar o melhor momento. E o melhor momento sempre será aquele momento onde o paciente tem um tempo de doença estável, bem controlada. Habitualmente a gente fala, né, segundo os protocolos, que a gente tem que ter uma doença em estabilidade, em remissão, por pelo menos 6 meses antes de que essa mulher engravide. Essa é uma gravidez que vai ser certamente muito mais segura. Então, tem todos esses fenômenos por trás, né? E não apenas dela, mas da sua família. E a gente deve trazer, às vezes, a família para a consulta, para difundir essa informação, para que todos tenham com aquele paciente mais compreensão, mais cuidado, mais tolerância, isso é muito importante, né? E existirão diversas condições ao longo da vida que poderão fazer a doença se desenvolver de uma forma mais severa ou menos severa, né? A gente tem como um dos principais hábitos que um paciente pode ter tendo lúpus e que lhe trará grandes complicações, o tabagismo, né? Então, uma das recomendações mais importantes, mais impactantes, que mais mudam o prognóstico de um paciente com lúpus é naquele que fuma ou naquela mulher que fuma, que ela pare de fumar. Pacientes lúpicas que fumam infartam 10 vezes mais do que hipertensas, por exemplo. A gente está falando de hipertensão como um exemplo de uma condição que está associada ao aumento do risco coronariano. Não existe uma alimentação que modifique até aqui de forma espetacular a doença lúpica, mas vale aquilo que vale para a maior parte das doenças. A gente fala de dietas, né, que sejam pobres em gorduras, que seja restrita em açúcares e que tenha essa riqueza de fibras. Então, alimentos ricos em fibras podem modificar o comportamento do que a gente chama hoje de microbioma intestinal, né? A gente pode, no intestino, estimular bactérias pró-inflamatórias ou estimular bactérias que são anti-inflamatórias. Açúcares e gorduras, mais estímulo para a inflamação. Fibras, mais estímulo para a desinflamação. Nas pacientes lúpicas que têm nefrite, né, a gente sempre quer tirar um pouco a carga ou a sobrecarga da função renal, e isso a gente faz quando a gente diminui um pouco o aporte proteico, principalmente de carnes vermelhas, né, embutidos que podem sobrecarregar esse rim. Mas na paciente que não tem doença renal associada, não existe uma dieta espetacular em relação à proteína, né? Então, cada paciente vai ter a sua história. Lembrar que muitos desses pacientes serão pacientes que usarão corticoide por tempo prolongado. E aí você pode ter uma manifestação associada que é a osteoporose. E a osteoporose está associada à fratura. Às vezes o paciente não perdeu a vida por conta do lúpus, né? O lúpus estava indo tudo bem,
mas é um paciente que tem uma osteoporose severa porque tem um consumo de doses elevadas de corticoide, não foram feitos os desmames nos tempos adequados e ela tem uma fratura do colo femoral, isso pode tirar a sua vida. Então, sempre falar de cálcio na dieta, vigiar a vitamina D desse paciente, falar de exercício físico, né? Não existem exercícios físicos específicos para o lúpus, a gente fala de movimento, e o ideal é que a gente tenha uma associação de exercícios aeróbicos, aquilo que envolve caminhar, nadar, andar de bicicleta, dançar, e um pouco do exercício anaeróbico, que é o que segura músculo nessa paciente, que pode desenvolver ao longo da doença, pela inflamação crônica, uma condição que a gente reconhece mais recentemente, acompanhando a osteoporose, que é a sarcopenia, perda de massa muscular. Então, a gente retém essa perda, a gente detém a perda quando a gente faz exercício com um pouco de carga. Então, de forma geral, é isso, né? Um modelo de vida mais saudável possível, que deveria ser para todos, né? Mas se para todos é importante, em quem tem uma doença como o lúpus, é ainda muito mais importante. Doutor Marcos, em relação ao sol, é preciso ter cuidados específicos com o sol? Então, o sol foi, no passado, entendido como o primeiro gatilho, né? Esse primeiro gatilho bem documentado na literatura, muitos anos atrás, há 80, 90 anos atrás, um gatilho muito reconhecido como sendo lá ele a espoleta que disparava a doença. Na vida real, na prática, a gente acaba vendo que alguns pacientes são extremamente sensíveis ao sol, então tem diagnóstico de lúpus e não pode ver o sol, que a doença entra em atividade, às vezes com aquele sinal inocente, né? Agora ele tem diagnóstico de lúpus e a sinalização de que a doença vai entrar em atividade é fadiga, é uma certa prostração, uma certa inapetência, um estado febril, né? Então, o sol, para alguns pacientes, ele é fatal. E, às vezes, basta a quintura. Ele está embaixo de uma tenda na praia, mas passou o dia na praia. E aí, no dia seguinte, esse paciente começa a apresentar alguma manifestação, dor articular, fadiga e um estado febril. Outros pacientes acabam até correndo algum risco. Eles vão ao sol e não existe uma ativação da doença relacionada a esse momento. Por isso, a gente fala que o paciente precisa se conhecer, né? A doença é dele. A gente dá subsídios como médicos, mas os pacientes precisam notar e se observar para entender que aquele sol, naquela hora, naquela quantidade, desencadeia, mas que tem um solzinho da manhã, que é importante para mim também, para a minha saúde, para a minha pele, para a minha vitamina D, e que não desencadeia. Então, cada paciente tem uma relação com esse sol, né? Vocês vão ver nos livros, na maior parte das descrições, a orientação sobre protetores solares, chapéus, roupas que cubram a maior parte do corpo, né? Os pacientes têm uma lesão típica, às vezes, né? Além do Hashimoto, aquela lesão de fotossensibilidade que pega essa região do decote, o dorso, região proximal dos membros. Mas isso é individual, a gente tem que sentir cada paciente, né? Isso, entendo, né? Doutor Marcos, em relação ao tratamento do lúpus, como é que é? O tratamento do lúpus é absolutamente, como o comportamento da doença em cada paciente, individualizado, né? Então, de forma geral, nós poderíamos dizer que aquele paciente que tem aquela doença que nós descrevemos inicialmente como mais leve, uma doença mais benigna no seu comportamento, uma doença mais suave, esses pacientes se beneficiam muito bem de uma combinação de doses baixas de corticosteroides, né, a prednisona, a metilprednisolona, a prednisolona em doses baixas, nós chamamos de doses baixas de corticoide, doses menores do que 10 miligramas. Muitos desses pacientes com doença mais benigna, com cutâneo articular, vão bem com dose baixa de corticoide, às vezes 5, 2,5 miligramas. E uma droga que é fundamental no tratamento do lúpus, ficou muito famosa agora durante a pandemia, que é a hidroxicloroquina, né? Que é é uma droga nascida para tratar a malária, um antimalárico, mas que tem diversas ações na imunidade, em células do sistema imunológico, e que atua muito bem nessa doença articular, na artrite do lúpus, e que atua muito bem na doença cutânea do lúpus. Então, hidroxicloroquina, a gente tinha no passado o difosfato, existe ainda nas manipulações, as farmácias de manipulação, mas a gente usa mais frequentemente a hidroxicloroquina, numa dose que cada vez mais também se reconhece que precisamos individualizá-la. Então, existe uma praxe de usar a dose fixa, né? Existe uma formulação no mercado que é a formulação de 400 miligramas, e todo mundo toma 400 miligramas, mas o ideal é que a gente individualize doses, 5 miligramas por quilo de peso,
o que pode implicar numa paciente de 60 quilos na dose de 300 miligramas por dia e não na dose de 400, né? Existem manifestações e efeitos adversos possíveis com a cloroquina que a gente tem que acompanhar. Um dos mais reconhecidos é a impregnação da cloroquina na retina, então a gente tem que fazer fundo de olho nesses pacientes. Existem vários protocolos, mas um dos que a gente usa é fazer semestralmente. Já o paciente que tem a doença mais agressiva, habitualmente com nefrite lúpica ou com a vasculite do sistema nervoso central, é um paciente que demanda muito mais cuidado, doses altas de corticosteroides, geralmente num esquema que nós chamamos de pulsoterapia. Pulsar um paciente, fazer pulsoterapia, quer dizer fazer uma determinada dose de uma droga em bolos, né, endovenosa, então na veia, em ambiente hospitalar. Esse paciente tem que estar sendo vigiado, monitorizado, e habitualmente a gente segue esse tratamento inicial com corticoide em doses muito mais altas, usando drogas imunossupressoras. E aí essa droga imunossupressora vai depender do tamanho da doença, da gravidade da doença, da severidade daquela manifestação sistêmica, né? Drogas como a ciclofosfamida, né, que é um agente alquilante, que vem lá do ambiente da quimioterapia, como a azatioprina, como o micofenolato de mofetil, todos os remédios que nasceram no ambiente dos transplantes, né? Transplante que precisa acalmar o sistema imunológico para permitir que um conjunto de proteínas novas do órgão transplantado sobreviva naquele paciente sem ser atacado. Então, imunossupressores. E algumas drogas que estão sendo desenhadas para o cenário do lúpus, né? A primeira droga que foi utilizada no lúpus, feita para o lúpus, é de 2011, é bem recente. Então, há 100 anos a medicina usa corticoide, aí, há 50 anos, 60 anos, corticoide, cloroquina, azatioprina, tudo vem de outros lugares, vem da quimio, vem da oncologia, vem da quimioterapia, vem da nefrologia nos transplantados. Mas desde 2011 nós temos uma primeira droga, que é o belimumab, uma droga desenhada para tratar o lúpus eritematoso sistêmico em diversas formas. Ele vai bem na doença cutânea articular e tem trabalhos recentes mostrando que ele vai bem também na doença renal, essa que nós mais tememos. Então, individualizar o tratamento, saber e ter o médico que você confia, essa doença depende muito de afinidade, né? O bom médico e reconhecido pode não ser o meu melhor médico, né? Aquele paciente que diz, doutora fulano é maravilhosa, o doutor ciclano é excelente, mas ele comigo, e talvez isso no lúpus seja mais necessário, que exista afinidade entre médico e paciente, que exista empatia, né? Essa palavra que está tão em moda, empatia entre o médico e o paciente, porque ele precisará daquele segmento por tempo indeterminado. E esse médico que acompanha há muito tempo é o médico que vai perceber sutilezas, né, na modificação do curso da doença, na necessidade de acrescentar uma droga, de diminuir uma droga, de fazer uma mudança para uma droga mais nova. Existem muitas pesquisas com muitos novos sinais, cada vez mais a terapia no lúpus é uma terapia baseada num sinal específico, aquilo que a gente chama de terapia-alvo, né? Você inibe uma citocina específica. Então, se fala muito, por exemplo, no lúpus do interferon, que é uma citocina muito importante na determinação da maior parte da doença lúpica, principalmente naquela que nós mais tememos, que é a doença renal. Então, existem várias drogas testadas nos últimos anos que tentam inibir, bloquear este interferon e controlar a doença. Então, isso traz para o paciente, quando a gente conta isso no consultório, para o paciente e para a sua família, tem que trazer para esse paciente esperança de que a doença dele tem tratamento, que a doença dele é pesquisada e que existirá sempre uma nova ferramenta terapêutica para ajudá-lo. Pois é, que bom, né? Que com tantas ferramentas, que bom que é possível, na grande maioria das vezes, controlar essa doença, conviver com essa doença e ter uma vida de qualidade, né? Como o senhor bem colocou também, é possível planejar, é possível ter sonhos, é possível planejar, e por que não, né? Até ter um filho, né? Como o senhor mesmo colocou aí, que muitas mulheres ficam desesperadas. O nosso tempo já está acabando, eu estou cheia de perguntas para fazer para o senhor, mas como não dá muito tempo, mas vou fazer duas para o senhor resolver aí com pouco tempo que a gente já tem. Primeiro, essa relação, por que as mulheres? Porque as mulheres é maioria, né? As mulheres fazem parte aí dessa maioria. E outra dúvida que a gente tem, doutor Marcos, em relação, se em algum momento, né, vai causar uma imunossupressão, o tratamento vai causar uma imunossupressão, esse paciente pode estar mais suscetível a outras doenças também, a outros mecanismos.
É importante checar calendário, checar vacinação desse paciente. O profissional, quando está em contato com o seu paciente e com o lúpus, também tem esse cuidado de falar sobre vacinação. É preciso checar isso também com o paciente e pedir isso a ele. A gente fala também isso, inclusive, que nós estamos num momento de vacinação, né? E é importante, a gente observa bastante nas campanhas, falando sempre sobre a prioridade dos imunossuprimidos. Então, explica para a gente esses 2 pontinhos aí que são importantes. Então, sobre as mulheres serem mais frequentemente acometidas, não existem muitas explicações espetaculares, mas o fato é que parece existir uma relação com o estrógeno, o hormônio feminino. Ele tem várias influências no sistema imunológico, e parece ser o estrógeno o determinante mais importante nessa suscetibilidade mais frequente, né? Mais frequente, não é exclusiva. Lembrar que homem também tem estrógeno, né? Numa quantidade muito menor, mas tem. É essa condição, é a condição estrogênica, hormonal, que candidata mais frequentemente as mulheres. Sobre as vacinas, né? Isso é um capítulo que não para de crescer na reumatologia, porque nós temos uma série de novas drogas que entram na nossa vida ali em 2002, 2003, pelo caminho da artrite reumatoide, mas que hoje chegaram nas espondilites, nas artrites psoriásicas, no lúpus, né? Praticamente todas as doenças da reumatologia, tirando aqui, por enquanto, as degenerativas, como a osteoartrite e a própria fibromialgia, um reumatismo de partes moles, excetuando-se essas doenças. Em quase toda doença reumatológica se discute hoje a terapia imunobiológica. Então, em cima dessa terapia imunobiológica, essa terapia-alvo, né, inibidores de TNF, inibidores de interleucina 6, inibidores de IL-17, interleucina 17, na doença espondilítica, ou inibidor do interferon no lúpus, como se fala mais recentemente, esses pacientes têm uma imunossupressão mais severa, e é cada vez mais discutida a necessidade, que seria o ideal nem sempre é aquilo que se vê no livro, na aula, com o professor, nem sempre é possível de se realizar na atividade médica do dia a dia, né? O ideal seria que nós fizéssemos toda a varredura vacinal desses pacientes antes de iniciar qualquer uma dessas terapias. Se fala hoje mesmo nas terapias sintéticas, como o próprio metotrexato, um remédio mais simples, a leflunomida, que a gente usa na artrite reumatoide, são remédios mais simples, mas o ideal é que, mesmo para esses remédios, antes de iniciá-los, nós fizéssemos a varredura, toda a leitura do cartão vacinal do paciente. O fato é que, muito frequentemente, esses pacientes chegam nos nossos consultórios com uma doença que já está muito andada, chegam em crise e a gente não tem tempo, né? É uma história que a gente fala é um conceito, né, nas doenças reumáticas, de janela de oportunidade. Às vezes a gente quer pegar a janela de oportunidade terapêutica para não deixar a doença avançar. E para isso a gente atrasa um pouco a história da vacina. O ideal era vacinar antes, para tudo, né? Algumas vacinas são mais importantes, a vacina para influenza, a vacina pneumocócica, mas em crianças que têm doenças autoimunes, a vacina para HPV, né? A vacina do zoster, que é muito discutida, o herpes zoster, né? Sobre vacina para Covid nem se fala, né? O ideal é que todos sejam vacinados. Existe um protocolo próprio para esses pacientes imunossuprimidos e que reza que certamente eles vão precisar ser vacinados talvez a cada 4 meses, né? Para manter mais baixo o seu risco de ter doença e o risco de ter doença mais severa. Então, vacinação é um capítulo enorme à parte. Nós temos experts dentro da sociedade brasileira, em comissões hoje dentro da sociedade brasileira, que só tratam de infecção e vacina em pacientes com as nossas doenças. Então, o ideal fazer toda a varredura vacinal, a ver o que está em atraso, o que nunca tomou, e dar todas essas vacinas para os pacientes. Cartão vacinal em dia. Isso nem sempre é possível, deixo aqui essa ressalva. E a infecção é uma temeridade, é algo que nós temos muito medo num paciente imunossuprimido. O paciente lúpica, eu falei que a maior causa de mortalidade em lúpus é a doença renal severa, a nefrite lúpica tipo 4. A segunda causa são manifestações de sistema nervoso central, a terceira é infecção. Então, esses pacientes têm infecção porque são imunossuprimidos, mas eles têm infecção pela doença, mas eles têm infecção pela imunossupressão relacionada às drogas diversas, mas a gente destaca sempre o corticoide como esse grande vilão. Por isso, sempre procuramos tratar bem o paciente com droga modificadora para ter a possibilidade de baixar ou retirar o corticoide. Esse é o grande vilão relacionado às infecções.
Ok, doutor Marcos, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela aula, verdadeira aula aqui para a gente conseguiu ter uma visão dessa doença que é tão complexa, mas que com todos os cuidados dá sim para ser contornada, dá sim para ter uma qualidade de vida bacana. Obrigada mais uma vez, doutor Marcos. Perfeito, perfeito, excelente o trabalho de vocês e é um trabalho informativo e a gente deixa esse recado para o paciente, né? Procurem os seus reumatologistas, mas não esqueçam dos seus clínicos, que são geralmente a porta de entrada, a descoberta inicial depende deles e existe como viver e conviver com lúpus sendo feliz, viajando, passeando, trabalhando, tendo lazer, atividade não laboral e tendo o seu trabalho, a sua atividade laboral mantida e protegida. Né? Tratamento não para de crescer e a pesquisa não para de acontecer e as novidades estão sempre aí para trazer sempre um alento para o nosso paciente. Um grande abraço a todos, foi muito agradável estar aqui nesse dia com vocês e estarei sempre à disposição. Um abraço. Viu só, gente? Palavra do doutor, viu? Tem que acreditar, tem que confiar e seguir aí o seu médico, as orientações dele. A gente se encontra no próximo programa, no próximo Viva Saúde. Um abraço grande e até a próxima.